Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Luiz Fernando. Eu estou cursando o segundo ano de Teologia da Faculdade Unicesumar de Maringá. E hoje nós vamos oferecer para vocês uma aula sobre mito. O mito, o estudo do mito e seus desdobramentos. Vamos aprender o que é mito. Da onde vem essa ideia de mito, de mitologia. E para isso nós separamos 4 tópicos para que a gente possa desenvolver essa aula. E no primeiro tópico nós vamos falar sobre as definições de mito. No segundo, funções dos mitos. No terceiro, mitologia comparada. E no quarto e último, relevância contemporânea dos mitos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre definições de mito. A palavra mito origina-se no grego mitos, que significa literalmente narrativa, história. Ou seja, mitos são narrativas contadas. É a intensa busca do homem natural pelo transcendente. Como explicar a força da natureza, do sol, do mar, da lua, das estrelas, o fogo? Como explicar algo que aconteceu ou sempre existiu desde quando nós nascemos? Coisas muito longínquas, coisas que quando o homem começou a querer descobrir, a desvendar os mistérios da natureza, não existia ainda telefone, não existia rádio. Então toda essa comunicação ela era passada de geração em geração através das narrativas. Narrativas que atravessaram milênios e vêm gerações em geração passam sem dizer uma só palavra. E o mito é a palavra autorizada que se impõe pelo prestígio da união com a origem e seu caráter legendário. O Logos, o que é o Logos? O Logos é aquilo que sempre existiu. É aquilo que já estava quando nós chegamos aqui. Em seu sentido restrito, a palavra do discurso em seu deslocamento racional, lógico e retórico ou persuasivo. O mito é uma síntese poderosa, uma manifestação sacral intensa que abre seus braços ao homem como refúgio frente à ameaça do profano, que o torna impuro e procura destruí-lo de diversas formas. O mito é hierofânico. O que quer dizer hierofânico? É a manifestação do sagrado por excelência. O mito é antofônico, revelador do que é realmente. Ele é trescofânico, iluminador do comportamento ritual, de rito. O mito ele é cratofânico e axofânico. É a expressão de poder e gravidade, seriedade. Vamos falar um pouco agora sobre as funções dos mitos. Para que servem os mitos? Muitos, ao ouvirem a palavra mito, faz associação com farsa, mentira, algo que não existe. Isso é mito, isso é uma conversa, é uma história. Histórias relevantes. Mas, muito pelo contrário. Na verdade, mito é a forma mais primitiva do homem explicar a origem de todas as coisas, o logos de todas as coisas. De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui? Essa é a pergunta que não quer calar. A função principal do mito é explicar de uma maneira transcendental, não humana, e sim exprimir narrativas, histórias milenares de lendas sobre humanos, lendas sobre-humanas, para dar respostas aos anseios e enigmas da humanidade. Então o mito ele tenta explicar, os contos, as narrativas, as mitologias, seres extraordinários, seres poderosos. Então o mito ele vai tentar explicar
coisas que é inexplicável, a origem de tudo, né? A origem do cosmos, a origem do universo. Então, o mito está atrelado a essa explicação de como tudo surgiu. Os mitos são relatos e narrativas, as formas mais antigas por meio das quais o ser humano procura esclarecer os mistérios de sua existência no mundo. Então, o ser humano, ele nessa ânsia de poder explicar o inexplicável, então ele vem de gerações e gerações contando histórias de fatos, de coisas que aconteciam no passado, coisas que ele nasceu e uma história que ele ouviu do avô, que ouviu do bisavô, e essa narrativa vem se passando por anos e anos. Isso se torna um mito. Para isso, vale-se do conteúdo de narrativas, histórias, relatos e lendas transmitidas de geração em geração. O mito é a atitude humana de reconhecimento da irrupção do sagrado na existência e a expressão do desejo de retorno ou nostalgia do sagrado como princípio ou arché, uma tentativa de explicar aquilo que é sagrado, aquilo que vai além do ser humano. O ser humano mítico vive plenamente quando alcança a viver no princípio. Então, essa busca, né, do princípio, do logos. E a mitologia comparada? Mitologia comparada, nós vamos fazer uma comparação para que a gente consiga explicar um pouco melhor essa questão da mitologia antiga, a mitologia racional, humana e a mitologia também cristã. Neste ponto, vamos fazer 2 exemplos mitológicos que expressam tanto as narrativas cósmicas quanto as bíblicas. Alguns exemplos de mitos, alguns exemplos cósmicos de mito. Vamos lá. Alguns vocês vão até identificar, já ouviram alguma vez. Tem o mito Cronos sobre o tempo e o nascimento dos deuses. O mito de Pandora sobre a primeira mulher, a curiosidade humana e o surgimento dos problemas no mundo, semelhante à passagem bíblica sobre Adão e Eva. Tem o mito do Orfeu e Eurídice sobre o destino e a morte. O mito de Eros e Psique sobre o amor e sua união com a alma. E o mito de Narciso sobre a beleza e a vaidade. Uma pessoa narcisista é usado na psicologia, na psicanálise. É aquela pessoa que só pensa nela, que é vaidosa, né? Que só olha para si mesmo, que ela só consegue olhar o reflexo dela na água. Esse é o mito de Narciso. E fazendo um paralelo, uma comparação entre a mitologia cósmica e a bíblica, agora vamos falar sobre a narrativa de Adão e Eva, que também é considerado um mito. É um dos pilares da tradição judaico-cristã, presente no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Essa história, que remonta a milênios, não apenas moldou as bases teológicas do Ocidente, mas também influenciou profundamente a arte, a filosofia e a moralidade. No entanto, é crucial compreender que, ao lado de sua dimensão religiosa, essa narrativa dialoga com mitologias antigas de diversas culturas, como a suméria, a babilônica, onde figuras semelhantes aparecem em contextos diferentes. Será que Adão e Eva são exclusivamente figuras religiosas? Ou poderiam ser entendidos como símbolos mitológicos universais? Essa é a pergunta que não quer calar, tá? Então, o princípio de tudo, na religião, na Bíblia, em Gênesis, a criação de Adão e Eva também é considerado um mito, uma mitologia. Aí a questão do que é verdade, o que não é outro assunto, tá bom? E por fim, a relevância contemporânea. Vamos estudar a importância do mito em nossas vidas e nossos dias atuais. O pecado original é um dos temas mais debatidos e interpretados da teologia e da mitologia. Para alguns, ele representa a queda da humanidade, a ruptura da relação direta com Deus e a introdução do sofrimento e da morte no mundo.
Para outros, é um mito que fala sobre o despertar da consciência humana e a tomada de responsabilidade e a jornada em busca de redenção. Aqui estão algumas interpretações recorrentes. Teológica: o pecado original marcaria a corrupção da natureza humana, exigindo a redenção através de Cristo, segundo a doutrina cristã. Filosófica: o mito seria uma alegoria para a consciência humana, a capacidade de discernir entre o bem e o mal e as consequências dessa liberdade. E na psicologia, falando sobre o mito, a narrativa simboliza a transição da inocência infantil para a complexidade da vida adulta, com seus desafios e dilemas morais. E para a gente concluímos que o mito tem ajudado milhares de pessoas em todas as áreas, principalmente na psíquica e emocional, a encontrar respostas para além das possibilidades humanas, trazendo a elas o alívio, a calma e o controle para viver melhor. Espero que vocês tenham desfrutado e aproveitado dessa aula. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.